Está aqui em Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16, o intitulado O Jovem Rico. E eis que alguém, aproximando-se, perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amará o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que falta-me ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser o dono de muitas propriedades. Soberano Deus e Pai, nossa vida é entregue ao Senhor. Toda a honra e toda a glória é para Ti. Nessa noite, o Senhor nos reuniu aqui para falar conosco. Por isso que Teu Espírito Santo ministra essa palavra no nosso coração, conforme a nossa necessidade. Que nós sejamos alimentados, purificados, guiados pela Tua palavra. E que Teu amor reine em nosso coração. E que nós sejamos achados como verdadeiros adoradores, Te adorando em espírito e em verdade. Tira de nós todos os deuses, todas as idolatrias. E coloca o Teu Espírito Santo. Nos ajude, Pai, a sermos perfeitos, segundo a Tua misericórdia, e herdados a vida eterna. Tudo isso nós entregamos ao Senhor nessa noite, louvando e agradecendo pela Tua palavra, pelo privilégio de estarmos reunidos em Teu nome, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória, honra, louvor e glórias a Ti. Nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor. E o Senhor me falou todos esses dias, nesse final durante esse mês, nesse final de ano, até aqui, o Senhor tem me falado sobre a questão da nossa vida, do nosso entretenimento, da nossa vida em si, e a questão do dinheiro, que é o único Deus que compete com o Senhor, porque logo depois, logo nesse evangelho, logo depois, no versículo 23 em diante, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino de Deus. Ainda vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Então aqui a palavra de Deus diz a respeito do reino da terra. Ele é o contrário do reino de Deus. Ah, missionário, então quer dizer que a senhora não gosta do dinheiro? A senhora vive sem dinheiro? Ninguém vive sem o dinheiro, mas o dinheiro que nós temos que administrar é segundo a vontade de Deus. Não é contra o dinheiro que Jesus está falando aqui. É contra a riqueza que invade o coração. Ele foi lá no fundo, falou sobre tudo, porque Deus conhece o meu e o seu coração. Deus sabe aonde está alicerçado a nossa segurança, a nossa confiança. Hoje o devocional falou de confiar no Senhor. Mas confiar o que nós temos confiado ao Senhor? Se eu confio no Senhor, mas será que a ansiedade não tem invadido o nosso coração? Será que a nossa ansiedade não tem tirado o Deus verdadeiro para colocar o Deus dinheiro? Ou colocar qualquer outra idolatria? Então, nós precisamos entender isso, querer isso e viver isso. Tudo é para a glória dele. Mas nós precisamos saber o que nós estamos confiando, em quem nós estamos confiando e por que nós estamos confiando. Tudo para num patamar daquilo que nós somos influenciados nesse mundo. Não é pecado ter o dinheiro. Não é pecado ganhar bem. Não é pecado usufruir daquilo que Deus tem dado. E Deus tem multiplicado na vida de muitos. Amém. Aleluia. Porque Ele pode todas as coisas.
Toda honra e toda glória para Ele. E nós precisamos entender o que nós estamos focados. Confiar no Senhor. Por que o Senhor me falou sobre isso nesses últimos dias? Porque quando eu comecei na Ponte Nova, Deus mandou parar de trabalhar. E quando eu parei de trabalhar, as pessoas que me deviam não tinham condições de me pagar. E o meu marido adoeceu e nós não tínhamos com que viver. E Deus supriu as nossas necessidades. Glória a Deus. E Deus me ensinou a confiar nele. E hoje, com muito mais recursos, nós começamos aqui nesse lugar. Amém. E Deus está me perguntando de novo, aonde está a nossa confiança? E Deus faz prosperar todo dia aqueles que confiam nele. Toda honra e toda glória para Ele. Aleluia. Então ninguém dá nada a ninguém, ninguém faz nada por ninguém, a não ser com a permissão de Deus, a não ser aquilo que Deus tem para nós. Então nós temos que alicerçar em Jesus Cristo. Não é fácil para o ser humano alicerçar em Jesus Cristo. Porque o príncipe desse mundo segue o entendimento. Por que as riquezas atrapalham a maioria das pessoas? Porque viaja mais, não tem tempo de ir no culto, não tem tempo de ler Bíblia, tem mais serviço, tem mais afazeres, não busca o Senhor, corre para lá e para cá, não tem paz porque tem medo de perder, tem medo dos planos do governo, tem medo dos planos do sistema, da bolsa de valores, do dinheiro desvalorizar, das coisas piorar. Mas quem está alicerçado no Senhor não tem esse problema. Ele pode ter riqueza, mas a confiança dele está no Senhor. Mesmo que a gente não tiver nada, mas se a nossa confiança está no Senhor, Ele vai suprir nossas necessidades. Aleluia. Às vezes as pessoas ficam falando porque eu não gasto dinheiro com remédio, nem com salão de beleza, nem com academia. Porque eu sou alicerçada no Senhor. E todos que são alicerçados no Senhor. Quando Deus mandou parar de trabalhar e servir a Ele, eu fiquei sem nada, sem o que apegar. Eu não tinha oferta da igreja, meu marido não estava recebendo. Aonde que eu estava, ninguém tinha dinheiro, todo mundo estava ali passando necessidade. Ninguém tinha crédito, ninguém tinha nada. Mas ali eu aprendi a confiar no Senhor e Deus mandou falar isso hoje. Porque Deus me deu a lembrança daquele jovem que Ele libertou. Deus me deu a lembrança de quantas vidas Ele libertou. E não foi pelo dinheiro, foi pela confiança. E hoje muitos daqueles que foram libertos não são e nem estão gratos a Ele. Está se afligindo pouca coisa. Está sendo balanceado. Está ficando perturbado, sem direção. Porque não sabem quem está confiando. Porque Deus deu. E eu sou prova disso, que eu vi tudo que Deus fez. Mas eu não posso. E nem Deus pode. E nem ninguém pode. Se a gente não confiar nele para permanecer. Só quem permanece em Deus permanece firme na direção certa. Aqui a palavra de Deus diz que dificilmente o rico entrará. Ou que seja, mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. E o camelo aqui era aquele nó grande que dava naquela corda grossa do navio, que descia a âncora e ficava pendurada para a âncora não bater no navio. Tinha um nó grande. Aquele nó passar no fundo de uma agulha, do que um rico ser salvo. Ah, missionário, então não quero Deus, eu quero as riquezas. Mas a vida aqui é passageira e Deus pode nos dar riqueza. Basta que a gente não coloque o nosso coração e a nossa mente nas riquezas. Porque aonde está teu tesouro, aí está seu coração. O problema da pessoa é que ele vai prosperando. Quando ele começa a prosperar, ele começa a ser grato. Mas a partir daí ele começa a agradecer. E além de tudo, nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Quem é o próximo? Quem nos ajudou. E a maioria das pessoas, quando prosperam,
Não são todos, mas a maioria. Esquece de quem pegou a pessoa lá, quando a pessoa não tinha nada. Quando ele não tinha Jesus. Porque a gente só tem tudo quando a gente tem Jesus. E aquele que nos anuncia Jesus e nos leva até Jesus, esse é o nosso próximo. É esse que cuida de nós verdadeiramente. É ser mensageiro. É declarar com o nosso caráter transformado, com a nossa vida transformada, que Jesus é o autor e consumador da nossa salvação. E a nossa fé seja baseada nele. E que o amor do Senhor seja derramado nele. E que toda a nossa vida seja alicerçada nele. Então nós precisamos, nesses momentos agora, onde as coisas materiais são tão valorizadas, que a maioria das pessoas e a sociedade valoriza as pessoas pelo que ele tem, nós precisamos valorizar a presença de Deus. Nós precisamos valorizar o amor do Senhor. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus tem nos dado. Nós temos mente, nós enxergamos, nós não pagamos pelo ar que respiramos. Nós não pagamos pelo sono que dormimos. Nós não pagamos, porque se nós for pagar pela vida que Ele nos dá, pelos filhos que Ele nos dá, pela alegria que Ele nos dá, pela comida que Ele nos dá e o apetite que nos dá. Então nós não pagamos, porque nós não conseguimos pagar. A pessoa pode ser rica como for. Se ela adoecer e perder o apetite, remédio nenhum, nada fazer, pode ser a melhor comida. Quando a pessoa está doente, ela não consegue comer. E o remédio vem do médico, a cirurgia, tudo, mas a cura vem de Deus. Só Ele pode curar. Ele é o fabricante do ser humano. E através da palavra, que é o manual do fabricante do ser humano, nós aprendemos a honrar a Deus. E quando nós honramos a Deus, nós receberemos honra. Porque a palavra de Deus diz que Deus honra quem tem honra. E que o Espírito Santo possa nos mostrar. Não tem ninguém maior que ninguém. Nós somos iguais diante de Deus. Não existe pecadinho nem pecadão. Mas que nós sejamos firmes. Tirando aquilo que nos é impossível. Porque para a glória do Senhor é que nós estamos aqui nessa noite. Para a honra e glória dele. Por quê? Porque a nossos olhos é impossível estar na presença de Deus. Aos nossos benefícios, ao que nós somos, é impossível nós entrar na vida eterna. Entrar no céu. Mas aos olhos de Deus, nós servimos o Deus do impossível. Nós servimos o Deus que está aqui presente, que me chamou e te chamou para estar aqui hoje. Glória a Deus, aleluia. E às vezes a pessoa fala assim, aquilo é besteira. Não é besteira. Eu tenho visto que Deus tem me mostrado, através da visão divina. Deus tem grandes planos para nós. Aleluia. E é ser grato. Glória a Deus. Ser grato. Ter gratidão. Então nem que eu possa fazer tudo, eu não posso ganhar salvação. A não ser que ela venha de Jesus Cristo. A nossa salvação vem dele. Amém. A honra é dele, a glória é dele, tudo é para ele. Amém. Então não há dinheiro que pague a salvação. No versículo de João diz assim, trabalhar não pela comida que perece, mas aquilo que subsiste para a vida eterna. Mas como é que nós vamos trabalhar por aquilo que subsiste para a vida eterna? Quando nós confiamos no Senhor. Quando nós trabalhamos, crendo que o Senhor vai dar-nos a provisão para aqui e a vida eterna. Quando nós caminhamos direcionados pelo Espírito Santo, caminhamos e rumo em direção àquilo que é eterno, para a glória do Senhor. E tudo que Deus faz é para nós, porque Ele não precisa de nós, mas Ele conta com cada um de nós para seguir revelando a glória dele. Então que nós possamos tirar os ídolos, que nós possamos tirar o amor ao dinheiro, que nós possamos tirar e colocar nossa confiança nele, no Deus Todo-Poderoso, que deu o Filho dele em nosso lugar. Ninguém pode nos ajudar, a não ser que Ele libere. Então, já que tudo é dele, tudo é para Ele, que nós possamos confiar nele e render graças a Ele e honrar Ele.
com tudo aquilo que nós somos, não somente dízimo e oferta, mas também com as nossas orações, com a nossa confiança, na nossa entrega, querendo que Ele possa nos dar. E às vezes as pessoas ficam muito balanceadas, porque a hora que fala em dízimo e oferta, todo mundo fica assim, não preciso disso, isso não vai comprometer minha salvação. Ei, e o amor ao dinheiro? Por que não dizima? Porque tem amor ao dinheiro, porque o dízimo é nosso. É devolver o que é dos outros. Então quer dizer que a pessoa não paga a dívida? É devolver aquilo que não é nosso, confiando no Senhor. Amém? Confiando no Senhor, e Ele nos dará aquilo que está precisando. Amém? Tudo é para Ele. A honra é dele e a glória é dele. Não tem nada mais lindo do que quando a gente vai se entregando a Ele. Ele vai moldando o nosso coração, nossa mente. E às vezes quando a luta levanta, Ele vem com o mover dele, com o amor dele. Ele é o Pai amoroso que nos abraça. Ele nos dá a oportunidade. Tudo que nós perdemos, Ele retribui em nosso coração, pelo nosso sentimento, dando alinhamento rumo ao céu, para que tudo seja para a glória dele. Por isso nós temos que nos entregar a Ele. Nós temos que viver uma vida transformada nele, em nome de Jesus. Amém?